Estamos aqui novamente para dar continuidade no nosso estágio, né? E nas atividades do dia a dia que a professora tem aplicado para os alunos do EJA. Essa atividade consistiu em que a professora passou o texto para que os alunos pudessem pontuar com sinais gráficos. Esses sinais gráficos eram ponto final, exclamação, interrogação, vírgula, 2 pontos, o travessão, o ponto e vírgula. Então, dentro desse texto, que foi lido juntamente com os alunos, eles foram descobrindo onde cada ponto deve ser colocado em um texto. E esse texto eu achei muito legal, que é o texto de Graça Batitucci, que diz assim o texto: Eu estava num banco da pracinha observando um menino. A primeira coisa que notei foi que ele estava olhando continuamente para o céu. Aproximei-me dele e disse-lhe. Aliás, eu vou ler ele sem pontuação, depois eu vou ler com pontuação, tá bom? Eu estava num banco da pracinha observando um menino. A primeira coisa que notei foi que ele estava olhando continuamente para o céu. Aproximei-me dele e disse-lhe: Ei, garoto, o que faz sentado aí? Fico observando as nuvens. Por quê? Porque me sinto feliz. Porque você vê nas nuvens? Vejo carneirinhos, coelhinhos, rostos e muitas outras coisas. Mas eu olho para o céu e não vejo nada do que você vê. Se você prestar atenção, verá mais do que eu. Tente. Quando você lê um texto assim, sem pontuação, ele fica sem sentido. Então, agora eu vou ler o texto com sentido. Eu acho que vocês não entenderam nada, né? Agora eu vou ler ele com a pontuação, tá bom? Eu estava num banco da pracinha, observando um menino, ponto final, na mesma linha, letra maiúscula. A primeira coisa que notei foi que ele estava olhando continuamente para o céu, ponto final, na mesma linha. Aproximei-me dele e disse-lhe. Eu vou dizer alguma coisa, 2 pontos, dá uma pausa, né? E quando eu faço 2 pontos, quer dizer que eu vou começar um diálogo. E o diálogo, ele começa com qual ponto? Isso, travessão. Aí ele diz assim, e disse-lhe: Ei, garoto. Chamou a atenção, né? Ponto de exclamação. O que você faz assentado aí? Estou fazendo uma pergunta, né? Ponto de interrogação. Aí na outra linha ele me responde: Fico observando as nuvens. Ponto final. Aí o garoto pergunta: Por quê? O porquê, quando é pergunta, ele é separado, o porquê, e tem o acento circunflexo no E, tá bom? Aí a resposta, travessão novamente, continua o diálogo, porque ele tá dando a resposta. Porque quando é resposta, é junto e sem acento, tá? Porque me sinto feliz, ponto final. Na outra linha, o travessão, porque continua o diálogo. O que você vê nas nuvens? Uma pergunta, né? Ponto de interrogação. Aí ele responde: Vejo carneirinhos, coelhinhos, rostos. Você viu que aí já tem uma listagem. Quando nós temos uma listagem, temos a vírgula, né? Para dar aquela pausinha na respiração e também no texto. Vejo carneirinhos, coelhinhos,
rostos e muitas outras coisas. Ponto final. Na outra linha, travessão. Mas eu olho para o céu e não vejo nada do que você vê. O garoto responde. Aí o garoto responde, o garoto que vê as coisas nas nuvens. Se você prestar atenção, verá mais do que eu. Ponto final. Tente. Ponto de exclamação. Texto de Graça Batitucci. Então aqui vocês notaram que um texto sem pontuação, ele fica sem sentido, mas quando colocamos a pontuação correta, ele dá o sentido ao texto e claro, temos que colocar a pontuação adequada, né? Dependendo do contexto, às vezes o ponto pode mudar. Então, preste atenção na hora que você lê, ok?